Pode, Senhor, jovem Dalmadeb. Eu ia começar diferente, ia começar com oi, gente. Nostálgico demais, né? É, mas Muito aí não ia nostálgico. ficar muito bom. Então, Não, o pessoal não conhece essas coisas. Não, não, ainda não. Seja muito bem. Aliás, ainda não, né? Isso aí já é um nostálgico. Verdade. Já foi. Pode, Senhor, jovem Dalmadeb, prazer. Mais uma vez estarmos com você. Vamos de mais um episódio do Uma Talk. Uma Talks. É Talks agora? É um negócio. É Talk ou é Talks? Eu acho que é sem S. É sem S? Agora a gente fala bastante. Não, o moço do inglês é ele aqui, né, irmãos? Eu só falo línguas estranhas, né? E ainda em desenvolvimento. Paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um episódio do Uma Talk. Uma Talk. Nós temos um recadinho especial hoje para quem curtir o nosso programa. Tem. Quem for lá no sininho, dá aquela curtida, dá um like. É importante pra gente, você curtir, você que tá no YouTube aí. Antes de continuar assistindo, deixa um like aí pra gente, né? Se não tá inscrito no canal, se inscreva no canal. E é o seguinte. O que vai acontecer? A pessoa que curte. Que curte. A irmã que tá solteira. É a irmã que tá solteira. A irmã que tá solteira. Olha só, se ela curtir, é capaz de Deus mandar um prometido com todos os dentes pra ela. Olha aí, que coisa boa, né? O oferecimento. E sem bafo. Não, odonto. Eita, coisa do céu. Mas se você der uma curtida, a senhora que tá solteira aí, né? Tem uma filha solteira, ela batendo os 40 anos de idade aí não arrumou ninguém. É capaz de Deus, né? Só pela curtida. Só pela curtida. Maravilhoso. Todos os dentes sem bafo. Olha aí. Sem bafo, que hoje não ter bafo é importante. Eu trouxe até uma balinha aqui. Não, rapaz, daqui a pouco eu vou pedir. Porque você sabe que... Onde você estava hoje? Eu hoje, antes de gravar, eu fui almoçar, né? Sim. Eu fui almoçar e eu queria comer churrasco, porque a Jaqueline, ela não é muito do churrasco. Eu queria comer um churrasco. Certo. A Jaqueline falou, mas você vai sozinho? Eu falei, eu não vou para conversar com ninguém, então eu vou comer churrasco. Mandei 4 picanhas no alho. Meu Deus do céu. Então, rapaz, você sabe que eu tô aqui, né, soprando. Está abastecido. Abastecido, né? O pessoal vai ver nos cortes aí o tamanho da barriga do jeito que tá, né? Mas isso daí, rapaz, convidado para lá de especial. Hoje nós temos um convidado, rapaz, olha, fiquei muito feliz na participação dele, ele ter aceitado estar com a gente. Na verdade, ele é uma pessoa que ninguém vê chegando na igreja. Ninguém vê saindo. Mas você sabe que por um tempo eu acho que ele mora aqui na igreja. Ele Sério mesmo? Tem um puxadinho? Tem um puxadinho lá no templo. Porque você chega e ele tá aí. Não, você chega ele tá aí. Você vai embora ele tá aí. Ele tá aí. Mas eu não sei, eu vou perguntar. Ele tinha um ômega, rapaz. É mesmo. E um crente que tem ômega é um crente bem-aventurado. Porque aquilo gasta 4 por litro, rapaz. Não, tem que ser. Não, tem que ser. Ele que é o filho do pastor Antônio Martins. Pastor Antônio Martins. Da irmã Roselina. Ou melhor, Rosalina. Mas Rosalina, aquele abraço pra você. Mas Rosalina tem nome de mulher de círculo de oração que você tem medo quando ela chega. É verdade. Né? Eu concordo com você. Vai saber se ela usa coque ainda. Eu concordo contigo. Tá e assim, eu não sei se ele é sonoplasta, se ele é técnico de som, se ele é operador de som. Eu não sei. Vamos descobrir hoje. Descobrimos hoje que há uma diferença. Tem uma diferença. Eu não sabia. E ele é esposo da Ana. Aninha, querida Ana. Também toca ali o barco com ele, sensacional. Não, eles tocam. Quando a gente chega e vê a letra do hino ali. Mas você sabe, Renatão, o pessoal não dá muito valor. Mas você sabe que são as pessoas que são na Bíblia. Tá na Bíblia. Porque a salvação vem pelo quê? Olha pelo só. ouvir. Você foi profundo agora. Não, rapaz, você foi profundo. O quê? Dado o episódio passado pra esse, eu li muita coisa, rapaz. Você acha que... você tava todo filosófico no outro, né? Mas a salvação vem pelo ouvir. Se não existe ele, pra colocar o play no negócio, aumentar o volume, a gente vai saber se quando o cantor pede pra aumentar o volume, ele aumenta. Ele aumenta de verdade. Daniel Santos. Seja muito bem-vindo ao Uma Talk. Pra gente é uma grande alegria, um grande prazer te receber aqui hoje. A paz do Senhor a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês, eu agradeço imensamente o convite. Confesso que, como todos sabem, não estou muito acostumado a falar assim, né? Mas vamos lá. Não, mas aqui o pessoal no mundo aí tem roda de boteco, né? Certo. Aqui é roda de cantina. Sabe aquele final de pastel cheio de óleo que a gente vê na cantina? É essa roda de negócio aqui. E vamos começar. Vamos, e inclusive, a gente quer convocar aí. Se você tem um amigo que é músico, né? Você tem o pessoal do back vocal, você que depende do irmão do som, né? Que na igreja é o irmão do som. O irmão do som. Sonoplasta é um negócio mais, e a gente vai descobrir, né? É verdade. Mas você que depende do irmão do som,
chama ele, manda o link desse negócio aí, que vai ser muito bacana. A gente vai falar de vida espiritual, de família, mas também vai falar da área técnica, falar dessas dos atos cômicos, né, rapaz? Tem alguns, né? Acho que deve ter alguns. Deve ter coisa. Mas vamos lá, Renatão. Vamos lá, Dani. E aí, logo de cara, para esse primeiro bloco aqui, a gente queria saber por você mesmo, Daniel por Daniel. Quem é o Daniel Santos? Daniel, desde nasci, né, no berço evangélico, graças a Deus. Eu continuo insistente como eu era da Marabras. Todo mundo tem berço evangélico. E graças a Deus por isso, agradeço a Deus por ter esse privilégio de nascer, né, crescer na igreja. A gente, quando era pequeno, a gente congregava no Ministério de Santo André e depois, quando estava passando para a adolescência, a gente veio para o Ministério do Belém e sempre o meu pai, ele... Tá com quantos anos agora, Dani? Eu tenho 43 anos. 43 anos. O pessoal de 79 Rapaz, que coisa. Então, 80 também. Não. O pessoal de 80, o pessoal que ainda... Então, e desde muito cedo, meu pai sempre me incentivou a estudar música. Ele toca bastante instrumentos, acordeon, violão, órgão. Em casa o culto doméstico era aquele culto vazio, né? Isso. Minha mãe cantando, meu pai, aí minha irmã também toca, enfim. São quantos irmãos? Eu tenho uma irmã mais nova. Legal. E ela toca também? Ela toca clarinete, piano, órgão. Oh. E então, assim, desde muito cedo meu pai incentivando a gente a estudar música na igreja, enfim. E com isso eu encontrava algumas dificuldades, assim, nunca me achei no instrumento, né? Aí Você foi chegou lá. a tocar quantos instrumentos? Olha, comecei tocando violão. Puxa, eu comecei na flauta doce. Não. Flauta doce. Aqui. Não. Depois fui pra flauta transversal. Não, você não toca depois flauta transversal com biquinho, mas depois. No violão e tal, eu fiz um pedido para ele quando pequeno tal, e ele falou: tudo bem, tranquilo, vamos lá, quero realizar o seu desejo, só que você estuda então um instrumento musical aí, tal, um violão, o que você acha? E eu queria muito o que eu tinha pedido, aí topei, né? Sem muito meu querer. E aí foi, estudar o violão, tal, aí mais pra frente. Aí ele falou, então, um instrumento para tocar ali na banda, né, na orquestra e tal. Bandão ou orquestra que você começou? Na época era mais banda, né? Banda, ele falava, ele falava assim, um instrumento de sopro e tal, né? Eu já comecei pelo prata. Eu gostava da caixinha, eu ficava olhando lá o irmão da caixinha no final do culto e tal, mas nunca fui muito bom no ritmo ali, né? Somos dois, eu na bateria, rapaz, eu mexo a cabeça, o pé e a mão junto. Não, peraí. Você toca bateria? Não toco, eu não tenho coordenação motora. Né? Olha, isso é um corte legal aí para colocar. Pastor Uri declara não ter coordenação motora. Então, aí a gente partiu a estudar instrumento de sopro lá onde a gente congregava, tinha os metais, achava legal e tal. Aí fui estudar o saxofone, entrei na Fundação das Artes em São Caetano. Aí foi quando abriu a oportunidade de a gente vir para o Belém, congregar efetivamente na sede, ainda pré-adolescente, né? Tava saindo das crianças para a adolescência, e aí fui tocar na banda na época do Quirante. Quirantão, rapaz. Aí nos adolescentes já tocava contrabaixo, né, com o pessoal. Aí era aquele coringa, né, o baixo, o violão, enfim. Aí depois o sax também, e tocando ali na banda. Daí foi estudando, abriu a oportunidade na orquestra, na época o maestro Massambani. E aí o Hamilton, o maestro Hamilton, sempre ali, né, tal, vamos estudar, vamos acertar essa nota aí, tal, não sei o que, ó, tal e tal e tal. Eu falei, nossa, acho que pra eu me manter aqui eu tenho que estudar 24 horas por dia, e eu não tenho eu não tenho essa pegada aí e tal. E aí foi que, desde os adolescentes, né, já ajudavam o pessoal a montar o som e tal, e desde muito cedo eu sempre gostei de música, né?
Então, ali em casa, eu fazia gravações com fita, eu ficava tocando, tocava o violão ou o teclado, gravava no toca-fita, depois soltava na fita, gravava em cima de outra, enfim, ficava fazendo... Na fita cassete? Na fita cassete. Então tinha o 3 em 1. A gente não sabe o que é fita cassete. Não vou explicar, colocava caneta. Caneta, você pega... É uma bica e uma fita, jamais você saberá o que é esse casamento, rapaz. Rapaz do céu. Então, aí foi... E aí sempre gostei disso, né? E vim aqui, eu ainda adolescente, antes de congregar efetivamente no Belém, eu vinha para cá de ônibus, acho que eu tinha 11 anos de idade. Morando aonde? Lá em Santo André ainda? Isso, eu vinha de ônibus na ceia, não perdi uma ceia, aqui sentava na galeria e ligava o gravadorzinho para gravar a orquestra e o coral. Uau. Criança. Rapaz, então já tinha esse desejo. Então, assim, eu vejo assim, toda essa trajetória, né? E aí quando tava ainda com uns 14 para 15 anos, se eu não me engano, aí fui fazer um curso, foi aí que eu comecei mesmo a me profissionalizar em sonorização, que eu fiz um curso de sonorização automotiva. Aí comecei a trabalhar numa loja que participava de campeonatos e tal, então ali tinha um estudo mais profundo, né, tecnicamente. Tinha medição, tudo. Coisas, e o que você acha de alguém que tinha um Uno e aí não tinha dinheiro para poder comprar um rádio? Aí pegava um radinho de pilha e colocava, baixava o freio de mão e colocava ali entre os bancos no freio de mão. Olha aí. Você conheceu alguém que fez isso? Eu tenho um cara do Corsa que tinha um motorrádio. Ah, é? Eu tinha um motorrádio. Não, eu tô vendo aqui profissionalização da sonorização. Rapaz, não, mas era tudo tunado, rapaz. Abriu o capô com aquele... Não, eu lembro quando os caras tiravam o toca-fita assim, né? Isso. Era a gaveta. E era a ostentação, né? No casamento, o cara entrando com um tojo assim na mão. Não, quem tinha o tojo, que era o equalizador, era outro nível. Mas eu carreguei na mão o motorrádio. Aqui, motorrádio na mão, que era você chegava na... Você não tinha nem carro, mas você carregava do pai. Ali... Só pra falar que 15 anos, né? Ali... Pô, e as meninas olhavam e falavam, nossa, ele tá com som. E era uma caixa, era um caixote, gente. Né? E depois a gente tirava a frentinha, colocava, que roubava muito assim, colocava a frentinha dentro da capinha e colocava no bolso com a capinha saindo, que é tipo uma caixa de óculos. O pessoal hoje é da multimídia, que é o negócio do tamanho do tablet, aquela de nada, né? tela multimídia, né? Aquilo que é emoção. Não, já pensou se continua tirando o cara entrando com a tela multimídia debaixo do braço? E aí foi, né? Então, assim... Mas, Dani, você tem formação, Dani? Sim. Você fez a formação em sonorização automotiva, a primeira, sim. Mas pergunta que não quer calar, isso sim. Com quantos anos? Para 14, 15 anos foi o primeiro curso que eu... O primeiro carro veio com quantos anos? Eu tinha 13 anos. Primeiro carro? Primeiro carro. Eu ganhei meu primeiro carro no dia que os Mamonas morreu. Não era uma Brasília amarela, né? Não sei, de repente, né? Foi isso? Ficou não, é um 147, eu tinha 15 anos. 147, que 147, cor que era o bendito? Azul. O azul clarinho. Calcinha, é isso, eu não queria falar, mas é isso mesmo. Não, pode deixar que aqui comigo. Com 13 eu tive um Fusca, mas aí não foi... Era compartilhado. Era compartilhado ali, meu pai não confiava muito ainda e tal, aí, mas eu usava... Não confiava não pegar nos carrinhos de com 14 anos, eu trabalhava numa loja de automóvel, como lavador de carros, e lá eu tinha autonomia de sair com qualquer carro. Aí até que meu pai viu e falou, rapaz, tá com GTI na rua assim mesmo. Na época não tinha as leis, né, como hoje e tal. Não, explicar direitinho, senão a pessoa pode, né? Olha o outro corte aí, né? Daniel infringindo as leis, né? Então, aí com 15 anos, ele, como eu já tinha rotina de ensaios na igreja e tal, sempre precisava buscar, ou o ônibus, que era bem distante, e aí comecei a dirigir. E rapaz, nos anos 80 e anos 90, né? Você estava em 94, você devia estar lá com seus 14, 15 anos, isso. 95. Chegar com 147 na frente da igreja. Sonorizou o infeliz do carro?
Olha, não dava. Ele entrava água dentro. Era meio só difícil. pelo teu carro, né? Não, mas andava bem. Andava bem. Você sabe o Renatão, eu tava na... rapaz, que quando entrava água era uma prova. Rapaz. Era uma prova. Não, o meu primeiro foi um Corsinha, graças a Deus, o meu não entrava água, Corsinha não. Não, Corsinha não, mas eu tava na Raposo Tavares, voltando para São Paulo, na Raposo, daqui a pouco me veio um 147 dando farol alto. E eu tá lá dando 120, eu abri e ele saiu voando. Eu falei, comprar um 147, o carro que inveja, todo. né? Inveja daquele carro, uma caixinha de fósforo, né? Então, assim, essa trajetória toda na música e tal, essas experiências, não sabia que Deus tinha isso para minha vida, né? Ser hoje, trabalhar como técnico de som e ter essa oportunidade na igreja, né? Que é um privilégio enorme. Poder trabalhar no que gosta e fazendo a obra de Deus com os amigos e família, isso não tem preço mesmo, né? Então, toda essa passagem que a gente teve na música, né? Enfim, só trouxe mais experiência para hoje entender, né, ambos os lados, né? Não, mas um negócio, né, que eu ia até comentar que eu acho que a grande sacada e que enriquece muito o currículo é que às vezes o pessoal fala, o cara do som, ele não sabe o que é ser músico. E o Dani tem isso, ele traz a bagagem lá de trás. Sensacional. E traz o background, ele sabe o que é estar lá do outro lado. Sim. E sabe o que é estar do lado de cá, né? Sensacional. Nossa, falei que nem a Dilma agora. Cabedal, me lembrei da palavra. Cabedal. Cabedal. Tem todo o cabedal. Cabedal. Então, mas você tem uma formação também mais recente, não tem? Sim, a gente tem oportunidades antes da pandemia de fazer alguns cursos com os gringos, né, que vêm pro Brasil e tal. Então eu tive a oportunidade de fazer o curso com o Brad, né, o Brad Max, com o Puck também, o Merlin. Aí, que eu conheço o pastor Zé. Esses então, quem assim, são esses caras aí? São engenheiros de som, referência no mundo, né? Por exemplo, o Merlin é especializado em alinhamento de sistemas, ele desenvolve projetos hoje para Meyer Sound. Então é uma empresa, assim, se não dizer a número 1 do mundo, né? Ele foi, pelo que eu fiquei sabendo, foi o último curso que ele lecionou aqui no Brasil, porque ele estava fechando contrato com a Meyer e ele não poderia mais fazer esse trabalho. Né? Legal. Então, assim, a gente aprendeu muito. Ficamos lá 15 dias, 9 horas em ponto. Ele chegava no microfone, não importa se tinha 1 ou 10 ou 20 pessoas na sala, ele começava ali até às 18 horas. Muito conteúdo, muito conteúdo. A gente... até hoje, né, com as anotações e tudo, a apostila, isso foi em 2018, até hoje eu não consegui destrinchar ainda tudo daquele... Então, assim, muito, muito material. O técnico de som realmente, se quiser fazer a diferença, é o tempo inteiro estudando. Não tem como sempre parar. Se atualizando, né? Agora chegou. É um oceano. Chegou o momento. Chegou o momento. Técnico de som, sonoplasta, ou como que era o outro? Terceiro lá? Operador de som. Operador de som. Dani, qual é a diferença do técnico, do sonoplasta e do operador de som? E do homem do som, né? E do irmão do som. O irmão do som. Então, o sonoplasta, né? É legal o nome e tal, já... Não, dá um status, né? Então. Sonoplastia e tal. Então, mas o sonoplasta, a função dele é soltar trilhas, fazer um efeito sonoro num musical, por exemplo. Né? Ou, enfim, no evento, um fundo musical e tal. Então ele trabalha com essas... O irmão do teclado que toca durante a mensagem é um sonoplasta, é isso? Não, ali ele tá como músico mesmo fazendo a música, né? Ele tá executando, né? O sonoplasta ele pega os efeitos, né? A música e tal. Legal. Então vamos supor, tá tendo um musical ali, tem
um galo para cantar. Um galo para cantar. E aí Ele solta esse efeito, coloca uma trilha para dar uma sensação. E tá vendo aí, esse irmão? É o sonoplasta. Uau. Você não é sonoplasta, né? Só porque você solta o playback. Ele solta o no playback. celular. Então é um sonoplasta? O pessoal vai chamar de advogado agora. Não, sou sonoplasta porque eu solto playback na congregação. O técnico de som, ele trabalha, né, com os equipamentos, já faz instalações, né, mesa de som, sabe, enfim, tanto fazer a instalação quanto, né, calibrar, enfim, fazer os ajustes. E o operador de som, né, na mesa de som ali, ele opera o som na igreja, por exemplo. Entendi. Entendeu? Então, assim, é mais uma função de técnico e operador de som do que o sonoplasta. Você sabe que ainda tem um quarto aí, né? Tem? Tem. Tem uns irmãos que acham que é DJ. Né? Não, eu sou o DJ da igreja. Já ouviu isso? O pior, assim, é o mesário. Não é não. O mesário é dolorido. O pessoal fala que tem o mesário. O mesário. Esses dias eu estava lá no Belém, aí chegou um irmão e tal. Eu também sou mesário. Aí eu olhei assim pra ele. De que eleição só trabalhou? Vamos elevar a nossa categoria aí, por favor, ajuda aí. Mesário, Dani. Mesário. Mas enfim. Dani, agora a gente vai fazer um break nesse tópico mais técnico. E a gente vai entrar agora para uma outra linha, para um outro viés. E aí, assim, mesmo o sonoplasta, mesmo o operador de som, o técnico de som, ele também precisa e desenvolve um relacionamento com Deus para estar ambientado, né, na questão do culto, né? Sim, a sensibilidade espiritual do culto. Mesmo porque quando ele não solta o playback, a espiritualidade... E quando antes de você entrar nessa, e é importante... Eu tava no momento sério. Você tava comigo esse dia. Pode soltar. Passou um minuto. Não, irmã, naquela pasta lá. E depois você descobre que apagaram a pasta. Ô, prova. Apagaram a pasta. Apagaram a pasta. Por isso que demorou 3 minutos. Você tá brincando? Não é que tava achando que tinha apagado a pasta. Tinha apagado a pasta. Meu Deus. E sabe hoje qual que é a tática dos cantores? Eles passam a pasta lá, pede para baixar e não fala o nome do hino. Porque aí ele tem um tempo ali para pensar, para contar da viagem dele e tal, e ganha tempo no culto ali, né? E a orientação que a gente tem, o cantor, a gente aprende isso. A gente aprende que quando é chamado para cantar, é para cantar, né? Contar testemunho. Claro, saúda a igreja, né? E agradece a oportunidade ali e play. Então, peraí. Então, câmera aqui. O Madeb dia 22, 23 e 24 de julho de 2023. Você que é cantor, não venha contar história, não. Foi chamado para cantar, cante o hino. E não fica também esmerilhando, né? Parece que não fica esmerilhando. Cante o hino. Não, tá certo. Agora já tem uma outra tática também. Quando chamar, já fala qual é a pasta, né? Qual é o hino da pasta. Pronto, a irmã tem como. E o irmão mesário, por favor, não apague a pasta. Jesus amado. Dani, agora, vamos voltar para o momento sério. E aí, Dani, quem é Deus para você? Olha, é a vida. É a vida. Sem ele não tem vida, né? Para mim é isso. Não consigo viver afastado dele. Já tive assim, trabalhei muitos anos fora da igreja, né? Não que eu tenha me afastado da igreja, mas trabalhando fora da igreja e sempre, né? Eu pedi a Deus isso, né, para que eu pudesse sempre estar perto, né, e servindo ao reino, né, que é um prazer imenso por tudo, né, desde o meu nascimento. Minha mãe teve um problema no parto e os médicos diziam que eu não teria, se eu nascesse, teria problemas de visão ou enfim físicos, né? Ficaria com sequelas. E eu sou um milagre, minha mãe também é um milagre. Amém. A minha mãe, ela ficou praticamente, não lembro exatamente quantas horas desacordada. Ela foi desenganada mesmo. Quando ela voltou, ela lembra que ela viu ela deitada na cama.
ela viu a imagem, ela deitada na cama. E ali a igreja orando, né? E Deus devolveu a vida para minha mãe, eu vejo dessa Amém. forma. Então, desde muito cedo, eu nasci ouvindo esse testemunho, né? E isso para mim, eu sou muito grato a Deus. Então, enquanto eu viver, eu quero viver por Ele. Sabe, doando, fazendo, às vezes encontro nos corredores os irmãos, nossa, tal, você aqui, final de semana aqui e tal, mas é muito mais do que o meu trabalho, é muito mais servir a Deus, e isso é um prazer, é uma alegria, uma gratidão que eu tenho a Deus. Então, transformou, assim, né, o ministério, o teu conhecimento em ministério. Né? Dani, e assim, a gente percebe que é uma área sensível, né, dentro da estrutura de culto, né? Sim. A questão da sonorização. Como é que você consegue ter paz de espírito? É uma pergunta difícil, porque você ali ao longo do culto, né, você recebe muitos feedbacks, bons e ruins. E no momento de culto, às vezes a crítica chega, né? Alguém que fala alguma coisa, etc. Parece que você é um aquém do culto. Você não faz, parece que você não faz parte. Você é um prestador de serviço. Sim. Você tem que entregar as coisas na qualidade que a pessoa quer. E daí, sim, como lida com esses... Olha, realmente tem o lado profissional, e dentro da igreja, se a gente levar tudo à risca, aí começa a ter problemas, né? Porque a gente, por mais que eu esteja fazendo o meu trabalho ali profissionalmente, mas tem um voluntário que está vindo do trabalho, pegou o ônibus, está trazendo o instrumento dele, está chegando atrasado e precisa ligar o instrumento dele, né? E aí, se eu chegar para ele e vou falar assim, não, você tinha que estar 1 hora antes do culto aqui para passar o som, entendeu? Então tem essas... aí ao mesmo tempo, né, a gente precisa ali lidar com pessoas, né? Então, assim, vamos lá, entender a linguagem de cada um. Porque, às vezes, vem uma banda, um músico chega cedo, passa o som, e aí depois chega o outro grupo, que veio de longe e tudo mais. Às vezes que chega em cima da hora, mora perto mesmo, e o que veio de longe chegou cedo. E aí a gente precisa dar um jeito para, enfim, encaixar ele ali. E quem passou o som, às vezes, paga o pato, né? Então, assim, a gente precisa lidar, né? Saber lidar, ter uma sensibilidade e entender, né, cada um ali, porque realmente, se a gente for levar tudo ali a ferro e a fogo, aí você fica nervoso, você perde a paciência, porque a gente chega cedo, arruma tudo, tal. Aí primeiro chega uma irmã, já afasta o pedestal dali, você já... né? O outro, teve um caso que o menino pegou o microfone e colocou em cima do instrumento dele, aí eu voltei lá na orquestra, tirei o microfone, coloquei que é um over, né, que a gente microfona por zonas. Sim. Então tava ali sobre as cordas, aí eu posicionei ali mais ou menos na zona de 6 violinos, voltei para a mesa de som, quando eu olho lá, o microfone tá de novo em cima do instrumento. Maravilhoso. Aí ele chegou para mim, ele falou assim, eu sou o único afinado aqui na orquestra. Então, olha só, confiante. Bem assim, bem assim. E aí, nessa hora, você precisa, entendeu? Se não fosse eu, que seria, né, de todos. Então, mas assim, é um desafio grande. É um desafio, porque você manter uma serenidade, né, e você conseguir prestar o culto ainda, né? Sim. É o que eu ia te perguntar, assim, durante todo o culto você está servindo. Sim. Qual é o momento em que você oferece o teu culto? Porque a gente vê que às vezes parece que o irmão do som, né, ele é um cara alheio, ele não participa do culto, ele não participa do trabalho, mas você acha um momento ali para oferecer um culto a Deus, para ser ministrado? Olha, um momento assim na minha vida mais difícil foi quando eu comecei a fazer as coisas e não
começava assim, prestando culto, sabe? Então, assim, o culto para mim começa quando eu estou me arrumando em casa, escolhendo a roupa para vir para a igreja. Essa é a verdade. E aí a gente vem, quando você vai pegar os equipamentos, selecionar ali e tal, saber o que vai ter no dia, cada detalhe ali é entregar o melhor para Deus. Então isso eu tenho comigo. Quando a partir do momento que a gente chega ali na igreja, o culto já começou. Então a gente está ali vendo a bateria está carregando do pastor que vai usar para pregar, higienizando o microfone, separando tudo os mix. Tudo isso pensando tudo no culto. Então hoje eu não me vejo assim no culto só prestando um trabalho como técnico de som. É raro, muito raro mesmo eu estar ali totalmente desconectado. A gente tem que estar conectado mesmo, por mais que esteja conversando ali e tal, mas é o culto. É diferente de você fazer um evento que não é culto, sabe? É diferente. Então eu já tive muitas oportunidades de fazer trabalhos que não é culto e é diferente. Então na igreja, mesmo que esteja enrolando cabo, tudo mais, eu vejo ali, eu estou prestando um culto. Claro que a gente não é como estar sentado ali, 100% na letra, adorando a Deus ali, louvando, enfim, diferente. Eu sinto falta muitas vezes disso. Eu me pego muitas vezes em casa, assistindo o culto, tendo meu momento, assistindo pela TV, YouTube, entendeu? Um momento de louvor e tal. Porque a gente sente, às vezes, falta, assim, de cantar um hino e ali o tempo inteiro a entrega, assim. Mas, Dani, já teve, e daí eu acredito que é muito mais experiência. Já teve um momento que você foi impactado ali pelo Espírito Santo e o técnico teve que virar membro do corpo? Muitas vezes. Até mesmo... em reuniões de obreiro, né, que a gente tem ali a primeira segunda-feira, que é o dia inteiro até a noite sendo ministrado, e aí assim, como tem muitas palavras, a gente escolhe, né, uma ou outra, tal, ou às vezes está resolvendo alguma coisa, mas já aconteceu eu parar do que estou fazendo ali, às vezes adiantando alguma coisa para mais tarde, e Deus ali falar com a gente de forma incrível e sentir mesmo, né? E durante o culto já aconteceu totalmente assim, como se diz, travar, né? Você se entregar mesmo. Não, espera aí que tá diferente aqui. Jesus, toma conta aqui. Não, a gente se segura, né? Faz o máximo. Teve a cantata do coral que teve agora, na Páscoa, foi muito linda, tal, e teve um momento assim que largou mesmo, eu tive que fechar, tava com meu amigo aqui, o Esdras, né, que tava mixando, e a gente sempre troca, né, bate um papo ali durante o evento, e eu tive que parar um pouco para conter. Foi um momento incrível de ministração, né, da música cantada de forma que tocou mesmo, sabe? E isso marca, cada momento marca. Legal, né? Porque fica esse conselho aí, a turma do som, que o culto não começa lá, né? Se você traz o culto de casa, você está mais preparado para enfrentar. Sim. Que vai enfrentar, né? É bem isso. A gente, para dar certo, são os detalhes, entendeu? Então tem que estar concentrado nos detalhes. Você sai sabendo o que vai ter, né? Então por isso que a gente pede a programação do evento. Isso é importantíssimo. Acho que até com o senhor mesmo, uma vez eu cheguei assim e falei, não tá na programação. Naquele dia, não houve, não teve problemas. Né? Foi um improviso, entrou um cantor que não estava na programação. Sim. E tal, puxei um cabo ali, tal, beleza. No outro dia, reunião de obreiro. Eu fui ligar o mic, cadê o som do mic? Nossa, não tá funcionando, não tá chegando e tal. E aí fui lembrar que eu tinha desligado para ligar o violão do cantor que tinha improvisado no dia antes. Então é assim, né? Quer ajudar o técnico? Comece com a programação, entregue para ele, para não ter imprevisto. Né? É algo que a gente tem pegado muito no pé da galera, porque o culto ele tem uma direção. Sim. A gente sabe que o Espírito Santo nos impulsiona. Sim. E a gente vê que muitas igrejas têm essa cultura de montar um programa e a gente parece que só monta esse programa na festa, né?
e a gente entrega, olha, aqui tá o conjunto tal, e a gente sabe que tem aquele negócio que sobe 12 bandas para tocar lá, Sim. né? Uma de cada lugar. E é algo que a gente vem aprendendo com o Dani ano após ano, né? Sem dúvida. Por que um usa o instrumento do outro, né? Sem dúvida. Mas fica um conselho aí, pessoal que organiza, faça uma programação da abertura até o final e coloca na mão do sonoplasta para ele saber o que está acontecendo, porque ele faz parte do culto também. Sem dúvida. Vai lá, Renatão. Dani, mais uma coisa, a gente vai falar de um pouquinho sobre a parceria, né, que a gente desenvolveu com o Dani em relação ao Almadeb, né? Dani foi um dos que nos apoiou, nos ensinou, mentoreou na parte do coral. Sim. Então, Dani, te agradecer aqui agora em público, né? Talvez as pessoas ainda alguns não saibam, mas te agradecer, a Almadeb te agradece pela parceria, pela compreensão, né, por todos os ensinamentos que você nos deu aí. A gente tem muita vontade, mas a vontade sem a técnica não é nada. Não né? fomos nós que vamos fazer curso de sonorização. Exato. Então, assim, só te agradecer. Então, a Almadeb, né, de coração te agradece pela compreensão, pela parceria. E eu sei que durante esse período agora de pandemia você também passou uma fase bem crítica, né? Com seu pai. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Realmente, durante a pandemia, a gente tomando todos aqueles cuidados, né? Tava trabalhando diretamente, montando os vídeos, né? Até para o Almadeb, a gente fez para o Coral Almadeb. Eu agradeço, né? Aproveito para agradecer a Almadeb, que sempre tem sido um parceiro, né? Um apoio, caminhado junto. E durante a pandemia, meus pais, eles contraíram o coronavírus e meu pai ficou um pouco pior, ele foi internado, precisou ser entubado e quando ele estava entubado, quando foi acordar, descobriram que ele tinha tido um AVC enquanto estava entubado. Meu Deus. E ali a gente perdeu o chão, né? Porque ele estava entubado, a pessoa fica dormindo, né? Então eles não perceberam que ele tinha tido AVC. E aí foi muito extenso, né? Os médicos, quando acordou, eles falaram assim, olha, ele não vai levantar da cama, é mais ou menos isso, porque foi muito extenso. E aí Deus começou a nos mostrar, né, o querer dele. E o querer dele foi muito além do que os médicos disseram, né? E então, assim, ele começou a se recuperar de forma incrível desde o hospital, né? Então ele saiu do hospital com tráqueo, com GTT, e aí eles falavam que não tiraria tráqueo, e aí foi que Deus o libertou disso, tirou a GTT, e aí e os irmãos orando, né? A igreja orando, né? Eu tenho muito a agradecer ao ministério todo, a Almadeb também. A gente sabe que todos ali unidos em oração, e Deus tem respondido até hoje. Glória a Deus. Hoje a gente pode, ele vem para a igreja, ele está andando, ele dá os passos, Glória né? a Deus, né? Ele está consciente, ele sabe tudo que está acontecendo, então ele aprecia o culto, ele cultua, sabe? Isso é um prazer imenso. Então tá ali na igreja com ele no culto aos domingos, e só gratidão a Deus. Tem sido um testemunho incrível por onde a gente passa, né? Todos sabem que ele é pastor e tudo mais, e pergunta para ele, o senhor foi na igreja e tal, e o entusiasmo dele é comentar sobre a igreja. Então ele tem levado a palavra, sabe, a muitos lugares. Tenho vivido, foi muito difícil, né? Todo o processo, já 2 anos e meio que a gente está passando por esse processo, mas eu aprendi muito e tenho visto muito Deus em situações assim que jamais pensei em passar, né? Mas só gratidão a Deus mesmo, e a todos que nessa caminhada têm nos apoiado, estado junto orando. Amém. Eu agradeço. A minha mãe, ela também pegou o Covid. No dia que ela ia ser internada, perderam o prontuário dela. Aí o médico que fez lá o pedido tinha substituído o plantão. Aí entrou outro médico e falou, pode ir embora, mas daqui uma semana a senhora vai estar aqui. Aí a gente, mais ou menos assim, aí Deus
Enfim, ela não precisou ser internada, graças a Deus se recuperou bem. E hoje estamos aí, firme e agradecendo a Deus por tudo. Glória a Deus. E aproveitando, né, como o senhor citou do Coral Madeb, é muito gratificante pra gente quando a gente vê que tem um trabalho sério, né? Trabalho sério que eu digo assim, tem uma seleção, né? Como que é que fala? Audição. Né? Para escolher os componentes do coral. Tem gente que canta bem demais, hein? Então, tem os ensaios, os músicos se dedicam e tudo mais. Então, pra gente, o que seria o técnico sem o artista, né? O coral, os músicos. E numa igreja, né, daquele tamanho, que seria do coral sem o técnico, né? Então a gente tá, né, faz parte ali um corpo, né? É um corpo. Então eu agradeço a liberdade que a gente tem de chegar e opinar. Quantas vezes eu chego pro maestro e a gente opina e às vezes sim, às vezes não, tudo bem, vamos caminhar, às vezes, né, enfim, a gente sempre está ali, já discutimos, mas isso tudo para o bem da obra, é importante a gente estar bem seguindo, né? Então isso, eu tenho liberdade, faço parte do grupo, né, dos músicos lá, e às vezes vem um assunto meio... E a gente coloca lá o que pensa e eles também colocam. E vai contribuindo e crescendo. E vai indo, e vai crescendo. Não, isso é Coral de Madeb, coisa do Renato. O Renato é muito organizado nesse sentido. Ô Dani, conta pra gente aqui o seguinte: quantos anos já na sonorização aí, operando? Olha, como voluntário aqui na igreja, desde 98. E final de 2013, como funcionário. Colaborador da igreja. Isso. Então a gente aí desde 2018 já tem alguns anos. Desde 98. 98, aos 18 anos começou, né? A gente escuta muita história, né? Tem alguma que assim, que é engraçada, que você... do mesmo jeito que você fala assim, não, tô aqui no culto adorando a Deus, mas de repente soltou um playback, entrou... Tem alguma coisa... Alguns fatos cômicos. Que entrou aí. Sertanejo na hora do... Não sei, de repente, né? Soltou o playback. Teve um batismo que o pessoal trouxe um arquivo, né? Um cantor trouxe um arquivo no pendrive, a gente baixou no computador e, enfim, são muitos cantores, então não dá pra ouvir um a um ali, né? Então a pessoa começou a falar e tal, a gente soltou. No que soltou, entrou um comercial do canal, né? Do YouTube que ela baixou, né? Então aí corta, aí teve que siga, né? Compartilha e tal. Aí a gente precisou adiantar. Deus, tu és santo. Agora, uma situação. Mas me diga uma coisa. Solta a propaganda. Você fica com a vergonha alheia. O que acontece com a pessoa? A culpa é do técnico. A culpa é do técnico. Ah, você. É do irmão do som. É aquele arquivo lá, irmão. Eu já entreguei pro senhor. Tem como. Pode soltar. E a gente não. Lá, Daí né? soltou, entrou a propaganda, o irmão. A gente cortou assim, na hora. Não é esse não, irmão. Não é a padaria do Bezerra, não. Daí cortou. Você Sim, cortou. Aí cortou o som, aí avançar, conferir se não tinha alguma coisa no meio, no final, né? E com a pessoa em pé lá. Em pé e tal, olhando, né? A igreja também, né? Daquela... É claro. Pastor Zé Wellington. Agora, ali, né? sobre um momento assim complicado, foi nos 90 anos da Assembleia de Deus, o congresso de 90 anos. Foi no Templo Novo. No Templo Novo. Eu pensei que era lá no Templo Novo, e ali a gente em construção ainda, não tinha energia ainda dedicada como hoje, né? Então, assim, a energia pro som, puxa dali. Olha, ali é o público, né? Ali tá a igreja e tal. Não, é o único lugar ali e tal. Então a gente passou fita, né? Colocamos uma plaquinha lá, ó, não mexa, né? Fita vermelha, isolamos bem. Beleza. Culto rolando, Samuel Mariano ministrando, pode buscar no YouTube. Foi no Impactar. Não, foi. A gente tava aqui. Que ele veio no Impactar e veio nos 90 anos. Isso. E aí ele tá ministrando assim, do nada,
Parou o som. E a gente tem na equipe um combinado, né? Cada um corre para um lado. Então... um sai pela Celso Garcia, outro pela Dr. Fon. Cada um para um lado. Né? Vamos fazer esses combinados também. Eu gostei disso. Eu gostei da ideia, né? Cada um então, corre para um lado. Vamos lá, vamos ver o que... A energia, o outro vê, né? Enfim... a mesa de som se parou, se há um amplificador. E o que outro aconteceu, fica lá, né? Abanando o dirigente do culto, né? É isso aí. E aí nisso, a Ana correu para ver a energia, que ela estava mais próxima, né? No que ela correu lá, tava o rapaz com o carregador de celular na mão. Tentando encaixar a tomada. Não, tava não. Sim, isso aconteceu mesmo. Peraí, Dani, peraí. Ele puxou a fita, puxou tudo. A Ana, até hoje, quando você fala, comenta com ela fica vermelha, se ela pega ar. A Ana, pra quem não sabe, irmãos, aqui, câmera em mim, né? A Aninha é desse tamanho. É desse tamanho aqui. A Ana deve ter 1,20 m. E a Ana é brava, gente. Ela vai te pegar. É amizade, rapaz, é amizade. O que a Ana falou pro abençoado que tava ali com 1% de bateria? Eu acho que é o que ela não falou, sabe? Porque ela ficou muito brava. Enfim, aí encaixou ali e tal. E aí o culto continuou, mas creio que foi ali uns 30 segundos a 1 minuto, que pra gente foi uma eternidade. Não tem como a gente tenta manter a calma, né? Tal, mas... Eu ainda tô na Ana. Ana, queremos você aqui para contar essa história pra gente aqui. Pô, não, gente. Recentemente teve... Não, eu já vi gente desligar servidor de empresa para ligar a cafeteira. Agora, o som da igreja. Não, e o Dani tava falando do congresso lá, né? Quando não tava tudo pronto, eu lembro que a gente ia dar uma deb lá, e teve um ano que o primeiro pavimento a gente tinha feito a festa dos estados. Sim, eu tava vendendo acarajé naquela época. Eu vendia acarajé. Eu carreguei saco de milho. Saco de milho, não queria mais. Só que no terceiro piso, né, o último piso lá embaixo, -3, ele era a igreja. Ele era onde estava tendo culto. Era o auditório. E lá chovia mais do que estava chovendo lá fora. Exatamente. E eu lembro enchia com o rodo, as águas aqui pela lateral. E eu com o rodo puxando e pastor 10. Só assim, ó. Tira aí, vamos tirando. Não, o pessoal acha que a gente tá hoje aqui, né? Mas, gente, já carregamos milho, vendemos cachorro quente, vendemos acarajé, puxamos o rodo, carregamos. Você tava no Mundial, no Centenário, lá no Pacaembu? Sim. No Pacaembu, gente, ali eu passei nervoso. Eu não sei qual foi o teu nervoso, mas o meu foi... Tava chovendo no Pacaembu. Choveu demais. Daí tinha a bandeira, o raio da bandeira no tobogã. Que faltava metade da bandeira, né? A gente lá passando fome. E o cara do som falou... Aliás, passar fome pra você é a morte. Não, o quê? Irmãos, pra mim era um apocalipse. E Dani, a preocupação que a gente tinha era o seguinte: o cara do som falou, não vamos ligar o som. Porque tava chovendo, né? E um ia ligar instrumento. Daí eu peguei uma moto. Voltei em casa e peguei um teclado. Pastor Zé queria começar o culto. Chuva, as caravanas chegando, a Avenida Pacaembu lotada. Se eu falei, se eu for de carro, não chega. O Marcelo nervoso. Consegue imaginar o Marcelo? O Marcelo tava nervoso. Marcelo nervoso. Deus do céu. Pastor Marcelo Ferreira, que é o nosso gerente de música do CNJ. Aliás, Marcelo, já... Não, Marcelo tá na fila. Tá rolado. Se preparem. Tá rolado para estar aqui nessa delação. E eu fui em casa buscar um teclado, era um piano Yamaha, coloquei ele nas costas lá com a corda e voltei de motoca. E a gente ligou e eu bati na mesa e falei, vai ligar o som, se queimar o teclado é o meu. E daí ele ligou o som, 3 microfones. E começou o culto com aqueles microfones. Eu tenho até hoje foto, a gente com capa de chuva. E daí, assim mesmo, e daí quando Deus mandou a Rutinha viu os adolescentes morrendo de fome, ela comprou fardo de Ruffles.
Aqueles Ruffles pequenininhos. Maná do céu pra tu. Maná do céu. Chegou um Ruffles na minha mão. Quem é que passa? Maná do céu. Me pegou, me puxou, me deu assim, deu um beijo na minha testa e pegou meu Ruffles. Pastor Joel, rapaz. Olha aí. E subiu pro público. Olha aí, Eu usado não por Deus. roubei O o anjo meu do Ruffles. Senhor passou ali, Pois te é. entregou o maná do céu e olha. Não, e veio o devorador. Mas passou nervoso? Você passou muito nervoso naquele Olha, no Pacaembu? no Pacaembu a gente fez um kit de ensaio para os adolescentes. Eu me lembro. E aí gravamos a banda, tudo tal. E eu levei no pendrive. Quando chegou lá, ó, não tem banda, nada tal. Eu falei, ó, tá aqui o playback. É só play. Ah, olha aí, olha Não precavido, pode, hein? tinha banda, mas não podia ligar os Não pode instrumentos. ligar. Uau. Então a gente tinha tudo ali já. Levei por levar, né? Enfim, deu tudo certo. Graças a Deus, nesse ponto a gente não sofreu tanto. Mas voltando ao início, né, da Almadeb no Templo Novo, imagina fazer som ali naquele estacionamento, com aquela umidade e tudo. Meio Foram do chão, momentos difíceis, né? E hoje a gente, por mais que, enfim, a gente desfruta, né, de um momento, Graças a Deus. né, muito mais confortável do que, Sem dúvida. né, até hoje tem suporte de TV, de projetor lá no estacionamento. Tem, Então eles estão tem. tirando lá, Uau. entendeu? Da época Vivemos histórias. da Vivemos Almadeb. histórias. Vivemos histórias. Ô Dani, não, agora eu quero saber um negócio. A gente falou de tech, falou de igreja, mas e a Aninha entra onde nisso tudo aí? Como é que... Verdade. Não, porque ser Verdade. músico, tudo bem. Ser vocalista, tudo bem. Mas o irmão do som, que fica escondido atrás da mesa, como é que aparece a irmã Ana? Que a gente sabe o quanto a Aninha é parceira. Uhum. A Aninha é parceira em tudo. E assim, você quer achar o Daniel, ele tá na mesa de som, a Aninha tá dentro da cabine, né? Mas os dois estão ali trabalhando e Verdade. puxa cabo e coloca Verdade. cabo. Como é que aparece a irmã Ana com toda aquela estatura dela? Então, na época a gente cresceu aqui nos adolescentes e Eu sempre me o lembro, eu me pastor lembro. Davi pregava, né, nos adolescentes falando, ó, sua esposa tá aqui dentro e tal. Aí eu olhava assim, falando, não achava ninguém ali. E teve 6 meses da minha vida que eu congreguei em uma outra igreja. Deixei de vir aqui, fui para uma outra igreja, era legal, perto de casa. Falei, nossa, legal aqui, os jovens bem organizados, animados. Eu falei, tô pertinho de casa, vou a pé, bênção de Deus. E aí num dos cultos eu estava lá e veio a voz do Senhor mesmo na minha mente, assim, no meu coração, e falou assim, ó, aqui não é seu lugar, é lá que está a sua esposa, seu futuro. E assim, na oração, no final do culto mesmo, assim, eu baixei a cabeça e veio, pum, assim, como um flash. Eu não estava pensando aqui, não estava pensando em nada na hora, eu estava ali só para orar mesmo, e veio aquele flash forte e marcante na minha vida. Aí eu sempre, né, busquei pedir a Deus o direcionamento em tudo na minha vida, e falei, não, tenho que retornar. E aí eu voltei pro Belém, né? Foram 6 meses assim, não que eu digo que não que eu virei as costas, né? Mas assim, estive lá mais próximo de casa, e aí voltei para cá, voltei pros adolescentes de novo. Aí fui pros jovens. Baixarinha de 147, não? Na época eu já tava com. Ômega, Ó, Ômega não. Não, Ó, o Ômega é um depois do 147, aí veio o Santana. O Santana já era mais ajeitadinho, bonito e tal. Santana era carro. Santana GLS, Oh, com teto. Era preto, O preto. preto, 2 portas, Imagina era um homem bacana. dessa postura saindo aqui. Aí depois troquei pelo Monza e tal, enfim. E esse Monza tem história, hein? Esse mesmo? Monza, 17 anos, a gente acho que não lembro se era adolescentes ou nos jovens, o Neto chegou assim e falou assim, tá com o carro aí? Eu falei, tô. Ele falou, dá a chave. Vou buscar a Eriquinha. Aí eu falei, cara, sério mesmo? Ele, sério, dá a chave. No Monza. Olha, Pegou a chave, foi buscar a Eriquinha a primeira vez pra vir pra igreja com o Monza. Olha, Neto, hein? Ele vai estar aqui para contar essa versão. Você anota aí que eu quero saber do Monza, do Dani e da Eric. É bom saber dessa. E aí, na mocidade, acabei conversando, né? Tendo amizade com a Ana, tudo. Ela tinha um grupo
de amigos que eu não era muito engajado com eles. E aí eu olhava assim, ela me agitava algumas amigas dela, tal, mas nunca deu certo. E aí em dado momento, no momento certo, né, que Deus prepara tudo, fluiu. Daí eu comecei a namorar com 22 anos, casei com 29 e hoje somos 43, ainda pensando se vamos ter filhos ou não. Uau! Mas Deus preparou tudo e é uma pessoa que eu agradeço muito a Deus. Ela, assim, só consigo desenvolver o meu trabalho por conta do apoio que ela me dá, de verdade, de coração. Não, o pessoal da edição coloca uma música, né? Um momento assim que mexe. Não, declaração de amor. Não, isso é um corte, né? Meu amigo, aqui deu. Aqui foi. Dani, a gente quer te agradecer. Cara, você tem muita história. Eu acho que nessa 1 hora que a gente trocou ideia aqui foi impactante. Falamos de fé, falamos da tua experiência com Deus. E eu acho que o que fica de recado para a turma é que você que é um prestador de serviço, você que está na mídia da igreja, que tá no som, que está filmando, o teu culto começa em casa. Faça aquilo para que o nome do Senhor seja propagado e glorificado. É o que eu falei no começo, salvação vem pelo ouvir. Se o som é bom, a pessoa ouve com... Rapaz, você foi profundo. Meu Deus. Suas palavras de agradecimento aí. Olha, não tenho palavras mesmo para agradecer, de verdade. Eu agradeço de coração e é uma felicidade imensa, de verdade, poder viver isso com amigos, né, na igreja. Eu agradeço a Deus e conte conosco. É um prazer enorme poder estar servindo o reino com pessoas incríveis e tão engajadas na obra de Deus como vocês, da Almadeb e a nossa igreja em si. Amém, Dani. Eu agradeço também o nosso pastor, né, toda a diretoria pela confiança que tem depositado em nós e de poder estar desenvolvendo esse trabalho na igreja. E a gente sabe o quanto que o nosso pastor ele tem investido no juventude. Sim. E ele tem um feeling para achar. A gente vê quantos pastores que estão hoje aí que começaram lá na mocidade do pastor Lelis, do pastor Joel, que hoje estão à frente. O pastor identifica. A gente tem o pastor Davi Araújo, que começou no som também. Sim. E hoje é um mega no pastor. Sem tá? dúvida. E tá aí o Dani, rapaz. O Dani. Olha. Dani, daqui a pouco, o Dani tá falando para as nações. Né? Olha. E não pode reclamar com o técnico do som. Quando acontece assim, aquele problema, o problemão mesmo, assim, no som, o som para tal. Sabe onde é o refúgio? No pastor. Ele é o que tira todo o peso, assim. Ele vai falar para você, meu filho, fica tranquilo, vai dar certo, tal. Aí você sai lá, você dá o recado, ó, deu ruim assim. Você já sai com aquela tranquilidade para resolver o problema. Se existe um que não coloca pressão nessa hora, assim, são os nossos pastores. Meu de Deus. Verdade. Isso já aconteceu aqui na Cotegipe, desculpa, de ter um problema grave assim durante o culto, do som parar, e ele simplesmente, não, fica em paz, de verdade, assim, ele, sabe, a gente sair dali com condições, né, com condições de pensar e executar. Eles são da época que era uma caixa Giannini para ligar microfone, a guitarra, o baixo no mesma caixa, e a ar livre era na corneta, rapaz. Era na corneta. E hoje a gente tem mesa digital, tem tudo. Eles sabem o que é acabar a energia. Sem dúvida. É isso aí, Dani. Valeu. Deus abençoe, obrigado. Obrigado, Dani. Obrigado. E valeu vocês aí que acompanharam esse episódio. Não esquece de curtir. Compartilhar. Né? Compartilha com o pessoal de banda, pessoal, para o irmão que é sonoplasta, que é operador de som e técnico de som, para ele descobrir o que ele é dentro da igreja. E para os cantores também, né? Quando pensar em reclamar, né? Não, escuta, o Alma, escuta o arquivo antes, né? Me coloca um negócio lá com a propaganda do Boteco do Bezerra lá, a padaria do Bezerra. Não esquece de curtir o nosso canal e tal. Deus, tu és santo. Valeu, gente. Um abraço. Fiquem com Deus.